estar de Cristo, ver-lhe o rosto, que prazer, quando enfim em pleno gozo poderei para sempre o ver. Face a face eu hei de vê-lo, quando ver em glória e luz, face a face na sua glória, hei de ver o meu Jesus. Oh, que encanto estar com Cristo, onde já não há mais dor, livre de todo perigo, abrigado em seu amor. Face a face eu hei de vê-lo, quando houver em glória e luz, face a face na sua glória, hei de ver o meu Jesus. Face a face, que alegria há de se viver assim, vendo o rosto tão querido de quem padeceu por mim. Face a face eu hei de vê-lo, quando ver em glória e luz, face a face na sua glória, hei de ver o meu Olá, querido irmão, querida irmã, que bom que você está conosco para juntos celebrarmos este momento de culto, de louvor, de adoração ao nosso Deus triuno. Hoje, 17º domingo após Pentecostes, e o tema da nossa reflexão hoje é uma pergunta: boas intenções são suficientes? Boas intenções são suficientes? Essa é a pergunta sobre a qual nós queremos meditar, olhando para o texto do Evangelho que vai ser lido daqui a pouco. Eu ainda destaco para esse momento inicial, no Salmo de hoje, o versículo 4, ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, faze
com que eu os conheça bem. Vamos cantar o próximo hino, Grande Deus, o teu louvor. Querido irmão, querida irmã, o nosso Deus é grandioso. Ele fez os céus e a terra. Ele vê os nossos fracassos. Ele perdoa os nossos pecados. O Senhor nos dá a liberdade para servi-lo. O Senhor nos envia para a sua missão. E quem é este Deus? Ele é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em cujo nome estamos aqui reunidos, mesmo que ainda à distância neste momento, para entoarmos o seu louvor neste culto de gratidão, de adoração. Que assim seja. Amém. Vamos confessar com profunda humildade que pelos nossos pensamentos indignos, as nossas palavras, muitas vezes ditas sem pensar direito, sem refletir direito, as nossas ações, muitas vezes também egoístas, e com tudo isso nós temos ofendido ao nosso Deus triuno, Deus que nos ama com amor eterno, com amor constante. Vamos então confessar a Ele todos os nossos pecados. Senhor Jesus, diante de Ti confessamos, a Tua luz revela as nossas trevas, a nossa culpa, a Tua paz manifesta a nossa discórdia e a angústia de nossos corações. E o Teu amor, que é rico e belo, faz aparecer a pobreza e a frieza de nossa vida. Senhor, não queremos fugir da Tua luz, da Tua paz e do Teu amor. Dele depende toda a nossa existência. Tu mesmo dissestes, não temais, e nos chamas para junto de Ti. Nós somos os enfermos, os publicanos, as ovelhas perdidas que vieste procurar. Por isso suplicamos, perdoa-nos os nossos pecados e transforma a nossa fraqueza em força, a nossa angústia em alegria, o nosso temor em fé inabalável. Enfim, Senhor,
reconsagra-nos a Ti e firma os nossos passos na Tua verdade. Amém. Como é bom e amável o Senhor que habita entre nós e nos faz tão grandes coisas, nos concede a alegria de seu perdão, amor e companhia. Ele ouviu a nossa confissão e perdoa aos que estão verdadeiramente arrependidos e, confiando nos méritos de Cristo, desejam corrigir a sua vida pecaminosa com o auxílio do Espírito Santo. Por isso, como ministro do Evangelho, digo: fique em paz, os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido para que abra a sua Bíblia no Salmo 25. Salmo 25, vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Salmo 25, uma súplica, uma oração de Davi, que no momento de aflição, ele pede a ajuda de Deus. Por isso o título que foi aí colocado deste salmo, pedido de ajuda e proteção. Pedido de ajuda e proteção. Convido você para que nós façamos a leitura juntos. Ó Senhor Deus, a Ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em Ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em Ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra Ti. Ó Senhor, ensina-me os Teus caminhos, faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a Tua verdade, pois Tu és o meu Deus, o meu Salvador, eu sempre confio em Ti. Ó Senhor, lembra da Tua bondade e do Teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do Teu amor e da Tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. O Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo, Ele lhes ensina a sua vontade. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos por teres entregue o Teu Filho Jesus Cristo à morte de cruz, para que nós pudéssemos ser livres da morte. Muito obrigado, porque o ressuscitaste, para assim nos libertar da escravidão do pecado e do diabo. Agradecemos, Senhor, porque nos dás nova vida em Jesus. Dá-nos sempre o Teu poder para vivermos esta nova vida no dia a dia, que possamos viver como novas criaturas, com muita alegria, otimismo e gratidão, praticando o amor que demonstraste por nós. Concede que também este culto sirva para fortalecer a nossa certeza de que és um Deus vivo e estás entre nós com Tuas bênçãos. Em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro vencedor. Amém. Vamos cantar o hino Andam Procurando.
O Santo Evangelho para o nosso culto, Evangelho de Mateus, o capítulo 21, do versículo 23 até o versículo 32. Evangelho de Mateus, capítulo 21, 23 a 32. Jesus chegou ao templo e, quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Jesus continuou: e o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E este disse: sim, senhor, mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês, pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele, mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Nós vamos confessar a nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos cantar o hino Ó Jesus Bendito. Ó Jesus bendito, quero te servir pelos teus caminhos, faze-me seguir sem a
tua graça não podemos ter força suficiente para o mal vencer. Ó Divino Mestre, nosso Salvador, venha ao nosso encontro, mostra o teu favor. Protetor bondoso, vem nos conduzir, tua paz celeste faz em nós nos ir. Queridos irmãos, irmãs em Cristo, boas intenções são suficientes? No texto do Evangelho de hoje, principalmente na parte mais final, do versículo 28 ao 32, na parábola que Jesus conta, ele está diante dos líderes religiosos de sua época. Gente de boa fama, gente de boa aparência, gente de boas intenções, mas gente sem muita religiosidade interior. O pai disse ao primeiro filho: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. O filho, ele teve boa intenção, mas qual o valor de uma boa intenção? A vida humana está cheia de boas intenções. Eu tinha planejado visitar meu amigo enlutado, mas não foi possível. Eu queria ter pedido desculpas, mas não tive coragem. Boa intenção é muito parecido ao quase. Alguém de forma bastante criativa descreveu o quase da seguinte maneira: o quase é uma figura bastante conhecida. Ele costuma acompanhar o nosso dia a dia. Se você pensar bem, o quase não é nem meio caminho andado. Quem quase está salvo, na verdade, ainda está perdido. A pessoa quase curada ainda está doente. Em se tratando de fé, o quase é fatal. Você quase crê em Jesus como seu Salvador. Então, você quase está salvo, porém, ainda não está salvo. Boa intenção só não edifica, boa intenção não leva a nada, boa intenção só não ecoa, boa intenção só não chega a realizar o seu propósito, o seu querer, boa intenção só não produz nada, fica o dito pelo não dito. Na vida espiritual, falando de fé e de arrependimento verdadeiros, nós somos conduzidos para longe de Deus se nós vivermos na boa intenção. Porque a palavra de Deus, ela diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Um ditado popular diz o seguinte: o caminho para o inferno está marcado por pessoas que tiveram boas intenções na vida. Verdade ou não, isso é no mínimo preocupante. Não tem nenhum sentido aparentar uma vida religiosa, sustentar uma fachada que esconde a descrença, porque Deus, Ele vê além da aparência,
ele vê além das boas intenções. Deus, ele vê os nossos corações. Os fariseus, os escribas e os sacerdotes no tempo de Jesus não o reconheceram, não reconheceram Jesus como Salvador, como o Messias, pois a mensagem da salvação anunciada por Jesus não era a mesma que eles pregavam, que eles anunciavam ao povo. Eles ensinavam a salvação através das obras, por isso exigiam coisas, muitas vezes coisas que nem eles mesmos conseguiam fazer. Para os fariseus, Jesus não passava de um beberrão e de um comilão, que se assentava à mesa com pessoas pecadoras. Para os escribas, Jesus não passava de um analfabeto, de um ignorante. E muitas vezes então, os escribas e os fariseus, eles estavam unidos nas diversas armadilhas que fizeram a Jesus, tentando fazer com que Jesus afirmasse alguma coisa contra a lei de Moisés, ou mesmo a favor do jugo romano. É que eles não aceitavam a autoridade com que Jesus ensinava o povo, chamando o povo ao arrependimento. Eles eram gente de boa fama, cumpridores das leis de Moisés, participantes praticamente regulares da sinagoga, ofertantes de sacrifícios e dízimos, doadores de esmolas aos pobres, praticantes de orações diárias, em particular e em público, gente boa, de religião intocável. Mas na verdade, Deus, que vê os corações, ele enxerga o que os olhos humanos não são capazes de ver. O orgulho espiritual que dava a eles o aparente direito de se julgarem melhores que os outros. Eram vidas aparentemente transformadas, mas só na aparência, porque não havia arrependimento verdadeiro. Eles se julgavam justos, perfeitos. Então, quem é este que vem falar em arrependimento? Queridos irmãos e irmãs, muitos hoje pensam assim também. Eu não mato, eu não roubo, não sou adúltero, não sou desonesto, vou aos cultos até que regularmente, faço a minha contribuição em dia para a igreja, portanto, eu estou tranquilo, eu estou salvo. Mas pessoas assim se esquecem da verdade que a Bíblia nos ensina no Salmo 14. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, nem um sequer. E o profeta Isaías ainda acrescenta o seguinte: todos nós somos como o imundo, e as nossas justiças como trapos de imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Fariseus, escribas e sacerdotes são iguais ao primeiro filho, que usa de toda a boa política familiar e diz estar disposto a realizar as ordens do seu pai, mas não vai. São aqueles que prometem facilmente as coisas, prometem tudo, mas na hora da verdade não vão.
arrumam 1001 desculpas e ainda se consideram melhores do que os outros. Estas pessoas, elas se julgam justas e não veem a necessidade de seguir a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. Elas se julgam salvas através das suas obras e não olham para a cruz de Cristo como necessitados então de perdão, de salvação, de vida eterna. Na parábola que Jesus contou, diz que o pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E este respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O segundo filho revela a mesma oposição da natureza humana às coisas espirituais, pois ele disse: eu não quero. Mas então, o que existe de diferente aqui? O que existe de novo aqui? Acontece algo diferente? Acontece algo novo? Sim, acontece algo diferente, acontece algo novo. Esse algo diferente, esse algo novo é o arrependimento produzido por Deus. Mas arrependido, ele foi então executar a tarefa indicada pelo Pai. Agora, a intenção é cumprida na ação. A diferença é esta: Deus mesmo moveu o coração. O filho então faz a vontade do Pai depois do arrependimento. Deus transforma seus filhos em pecadores penitentes, em pecadores arrependidos, em pecadores que reconhecem os seus pecados, em pecadores que creem em Jesus Cristo como seu Salvador e que ao mesmo tempo então também procuram corrigir a sua vida pecaminosa com a ajuda do Espírito Santo. Esta conversão é verdadeira, não é de fachada, não é de aparência, não é de boa intenção. Esta conversão foi operada nos corações de gente má. Era gente má antes do arrependimento, depois foram transformados em filhos e filhas obedientes ao Pai do céu. Os publicanos e as prostitutas aqui mencionados no texto, dentro do povo de Israel, eram considerados pecadores públicos e, portanto, estavam excluídos do convívio religioso. Os publicanos eram considerados pecadores impenitentes, que não querem se arrepender, porque eles não cumpriam os ritos judaicos. Entre eles estavam os cobradores de impostos, que eram considerados então pelos líderes religiosos como traidores da nação judaica, porque eles se reuniam, eles se juntaram aos romanos e assim então colaboravam na arrecadação dos impostos para o Império Romano. Esses também não contavam com a simpatia do povo, pois sempre eles cobravam mais do que deviam. Eram tratados como ladrões, traidores da nação judaica. Eram então considerados aliados dos romanos. As prostitutas eram tanto excluídas do convívio social como do convívio religioso. Eram consideradas pecadoras públicas, porque elas transgrediam o 6º mandamento da lei de Deus. Mas, queridos irmãos e irmãs, foi justamente dentro deste grupo que a mensagem de Jesus teve o seu efeito maior. Nós temos vários exemplos bíblicos de publicanos e de prostitutas
que mudaram a sua vida após ouvirem a mensagem de arrependimento pregada por Jesus. Vou aqui mencionar alguns exemplos. Mateus, um dos 12 discípulos de Jesus, é um exemplo desta mudança. Ao ser chamado por Jesus, ele não vacilou, ele não hesitou em deixar a sua função de cobrador de impostos e seguir a Jesus. Zaqueu era um outro publicano. Ele foi chamado por Lucas como o maioral dos publicanos. É também então um exemplo do efeito da pregação de Jesus. Jesus vai ao encontro de Zaqueu, hospeda-se na casa de Zaqueu, e Zaqueu então, pela ação do Espírito Santo no coração dele, ele compreendeu que a salvação estava chegando até ele. Considerado pelos líderes religiosos um pecador sem perdão, Zaqueu então é convertido, Zaqueu se arrepende, Zaqueu muda de atitude, Zaqueu ele resolve dar a metade dos seus bens aos pobres, e então é claro também parar de roubar dos outros, como era prática dos cobradores de impostos. Ele reconhece o seu pecado, se arrepende e muda a sua forma de viver. E tudo isso foi uma resposta de amor ao amor generoso de Deus, que primeiro veio ao seu encontro. No Evangelho de Lucas, temos o exemplo de uma prostituta que chega a Jesus, lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e os beija. E Jesus então imediatamente anuncia para ela o perdão, dizendo: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Outro exemplo é a mulher adúltera. Esta mulher estava para ser condenada por adultério. Jesus não a condena e nem permite que os líderes a condenem. E Jesus diz: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Essas pessoas, queridos irmãos e irmãs, elas são semelhantes ao filho que de uma maneira grosseira disse ao pai: não quero. Mas depois ele se arrepende e faz a vontade do seu pai. É somente pela ação do Espírito Santo no coração humano que acontece esse arrependimento. É o Espírito Santo que cria a fé. É o Espírito Santo que mantém a fé, que produz o arrependimento diário. É o Espírito Santo que cria um novo coração, que transforma, que nos faz renunciar ao diabo e todas as suas obras. É o Espírito Santo que nos faz afogar por contrição e arrependimento diário a velha natureza pecadora, a velha natureza pecaminosa. E é o Espírito Santo que faz sair e ressurgir a nova vida, a nova natureza, que nos faz viver e crescer diariamente na fé verdadeira e em boas obras diante de Deus. Querido irmão, querida irmã, segundo a parábola de Jesus, existem dois tipos de filhos: aquele que quer fazer a vontade do Pai, mas acaba não fazendo, e aquele que, apesar de dizer não, depois se arrepende e acaba fazendo. Que tipo de filho nós somos? A nossa mente foi transformada pela ação do Espírito Santo. Esta transformação está sendo vivida em nossos corações, na nossa vida diária, na educação dos filhos, no relacionamento marido e esposa e marido, no relacionamento patrão e empregado,
no relacionamento membro e igreja? Ou será que preferimos ensaiar uma vida aparentemente religiosa, mas sem fé e sem arrependimento verdadeiro? Boas intenções são suficientes? Não. Lembre-se, diz o ditado popular que de boas intenções o inferno está cheio. Queridos irmãos e irmãs, precisamos mudar de decisão, precisamos mudar de opinião. Se você é da opinião de que não precisa ir à igreja, você precisa mudar de opinião. Se você é da opinião de que se deve dar o troco, ou seja, me ofendeu, eu ofendo também, você precisa mudar de opinião. Se você é da opinião de que não precisa ler e estudar a palavra de Deus e nem orar, você precisa mudar de opinião. Se você é da opinião de que não precisa ofertar, de que não precisa contribuir para o trabalho do reino de Deus, você precisa mudar de opinião. Se você é da opinião de que os vícios não te fazem mal, você precisa mudar de opinião. Se você é da opinião de que se sente superior aos demais, você precisa mudar de opinião. Precisa haver arrependimento. Precisa haver mais do que apenas boas intenções. Que Deus transforme os nossos corações através de sua palavra, fazendo de nós verdadeiros filhos e filhas, para que não apenas digamos sim quando Ele nos pede alguma coisa, mas que também façamos o que Ele nos manda, e assim, firmados em Cristo, nós possamos viver e compartilhar o amor cristão, e fazer aquilo que o Pai diz para nós fazermos. Que assim seja, na minha e na tua vida. Amém. Vamos cantar o próximo hino, Cantai Alegremente. Trazei-lhe vosso canto de
queremos neste momento falar com nosso Deus e Pai em oração, sempre lembrando dos aniversariantes dos últimos dias. Aniversário de nascimento tivemos aí durante a semana, dia 23, a Alessandra Teixeira, dia 25, o Guilherme Chensidini, dia 25 também, a Isete Stib-Neivert, e também dia 25, Neudemar Sleder. Dia 26, Ricardo Adolfo Miller Júnior. E vamos incluir também na oração o aniversariante do dia 29, então fechando este mês, dia 29 estará de aniversário o Mateus Henrique da Silva Gonçalves. Estes irmãos e irmãs, aniversário de nascimento. Aniversário de batismo, tivemos dia 25, Carmen do Nascimento, dia 25 a nossa irmã Carmen do Nascimento, e dia 29, a Amanda Caroline Bem. Estas irmãs, aniversário de batismo. Aniversário de casamento, dia 26, completando mais um ano aí de bênção matrimonial, o Fernando e a Tayele Bueno, dia 26, completaram aí mais um ano de bênção matrimonial, de casamento, o Fernando e a Tayele. E dia 28, amanhã, no entanto, Wilson Miller e a Dolores estarão aí completando também mais um ano. Bodas de prata, parabéns aí para vocês, para o Wilson e para a Dolores Miller, estão completando aí 25 anos de bênção matrimonial. Também queremos que todos os irmãos, irmãs, as pessoas que estão aí passando por algum problema, alguma dificuldade, se sintam também incluídos aí neste momento de oração. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai Celestial, te entregamos nossas almas e colocamos a nossa confiança em Ti. Estamos atentos às Tuas bênçãos, tens mostrado o Teu constante amor durante a nossa vida, providenciaste para nós a eterna salvação, enviando o Teu Filho Jesus Cristo. Pelas muitas bênçãos do Teu amor e da Tua misericórdia, aceita nossa adoração, louvor e gratidão. Mantiveste a Tua aliança, ó Senhor, com o Teu povo escolhido. Mas nós, Teu povo escolhido em Cristo, muitas vezes quebramos essa aliança. Apesar das nossas boas intenções, nem sempre fugimos da maldade. Muitas vezes questionamos a Tua justiça, embora nós mesmos tenhamos sido muitas vezes injustos. Por causa de egoísmo e interesses particulares, muitas vezes prejudicamos a nossa união com o Teu povo e nossos irmãos e irmãs em Cristo. Perdemos a humildade que requeres de nós em nosso convívio com as outras pessoas. Procuramos crescer, subir na vida, desconsiderando as necessidades dos outros. Não mostramos adequadamente o nosso apreço pelo sacrifício de Teu Filho Jesus Cristo. Prometemos Te servir, mas falhamos no cumprimento de nossas promessas. Por essas nossas muitas transgressões, perdoa-nos, ó Senhor. Fortalece-nos pelo Teu Espírito Santo, para que nós mostremos empatia e verdadeiro amor pelas pessoas. Concede-nos o Espírito de Cristo
que se humilhou e se tornou obediente até a morte por nossa causa. Dá-nos a vontade e a força para cumprir nossas promessas. Protege a nossa pátria de inimigos internos e externos. Pedimos também de maneira especial por aqueles irmãos e irmãs que estão passando por alguma necessidade, por alguma dificuldade, quem sabe algum problema de saúde, algum problema pessoal, algum problema familiar ou problema financeiro. Pedimos, amado Deus e Pai, que estenda a tua mão, a tua graça, a tua misericórdia sobre todos, que todos possam buscar em Ti, na Tua santa palavra, ó Pai, a força, a coragem para enfrentar os problemas, os momentos de dificuldade. Queremos Te agradecer por todas as bênçãos que Tens derramado sobre os irmãos e irmãs que foram aqui mencionados. Continue com cada um deles, abençoando, guiando, fortalecendo na fé em Jesus, para que permaneçam firmes e fiéis ao Salvador Jesus Cristo. Nós oramos, pedimos, agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Que através da bênção que vocês receberão agora, o amor de nosso Senhor Jesus nos atraia cada vez mais a Ele. Que o poder de nosso Senhor Jesus nos fortaleça para o seu serviço. Que a alegria de nosso Senhor Jesus venha às nossas almas. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre nós, agora e sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, que bom que esteve conosco participando desse momento de culto online. Fica novamente o convite, o reforço, para que aqueles que podem vir e estão aqui também participando, nos acompanhando, mas que podem vir no culto presencial, à noite, às 19 horas, façam isso. Entre em contato comigo após o culto, verificando se ainda é possível, pois como todos já sabem, nós temos aí um limite, um número de pessoas que podem estar presentes por causa aí da pandemia, o isolamento, o distanciamento social que é necessário. Então pedimos que entre em contato para verificar se ainda é possível estar presente e venha estar então conosco para ouvirmos também a palavra de Deus e juntos celebrarmos a Santa Ceia. E você que ainda não pode estar, se você por causa da idade ou por causa de problemas de saúde, mas gostaria então de receber a Santa Ceia, e se você acha que é possível o pastor ir fazer uma visita, entre em contato comigo e solicite então essa visita para que eu vá até a sua casa e leve então a Santa Ceia para você, querido irmão, querida irmã. Nós queremos terminar esse momento de culto ouvindo agora, prestando bastante atenção nessa bela canção que foi composta, que foi escrita, e a música que foi feita por irmãos aqui da nossa congregação. Já mandei durante a semana o hino, o cântico, Sem Amor é Tudo em Vão. Que o Salvador Jesus abençoe os autores desta música, os músicos, o compositor, o músico que escreveu aqui, o nosso irmão, o Marco, que fez a música, o Evandro, que escreveu a letra, né? Melhor dizendo, que escreveu a letra, que compôs a música, e o Evandro que fez a música e todo esse trabalho maravilhoso, e é claro, aos cantores também.
A princípio isso era um projeto pessoal, né? Foi um projeto pessoal do Marco e do Evandro, mas depois mais pessoas também foram envolvidas. O Giovanni, a voz principal, e as meninas, as moças que também estão cantando aí, a Brenda e a Emily. Uma bela canção. Então, ficamos com esta canção agora, finalizando o nosso culto. Abençoada semana a todos. Poderia até falar em línguas, e há na terra e nos céus, ter o dom de anunciar mensagens lindas do meu Deus, e a tudo conhecer, os segredos todos entender. Poderia até com fé tirar montanhas do lugar, mas sem amor tudo isso é em vão. Sem amor a palavra é só um som. Eu poderia tudo entregar, meu corpo dar e o deixar queimar, mas sem amor é tudo em vão. Sem amor tudo isso é em vão. Sem amor a palavra é só um som. Eu poderia tudo entregar, meu corpo dar e o deixar queimar, mas sem amor é tudo em vão. A escrita sumirá, onde línguas findará, o saber terminará, o imperfeito cessará. A escrita sumirá, onde línguas findará, o saber terminará, o imperfeito cessará. Vem do Espírito, a fé vem da palavra do Senhor. É o amor de Jesus por mim que me mantém até o fim. A tudo o amor suporta, mesmo na imensa dor. Viverei em esperança e fé, à luz do meu Senhor. A palavra é só um som. Eu poderia tudo entregar, meu corpo dar e o deixar queimar, mas sem amor é tudo em vão. Sem amor tudo isso é em vão. Sem amor a palavra é só um som. Eu poderia tudo entregar, meu corpo dar e o deixar queimar, mas sem amor é tudo em